Olá, meus amigos de vendas. Tem um tema que eu recebo muito pedido, de que lhes ajude a criar perguntas para descobrir necessidades do cliente. Todos os que me seguem, os que entendem de vendas, sabem que é fundamental, iniciante, o que principia um bom negócio é conhecer a necessidade do cliente. Mas a questão é, bom, como que são as necessidades? Por exemplo, tem gente que pergunta direto, porque, claro, como eu não sei qual é a sua necessidade, eu simplesmente digo, senhor cliente, qual é a sua necessidade? Essa pergunta não está tecnicamente errada, mas é extremamente pobre, porque pretende que o cliente está tentando resolver sua necessidade com você. Olha os dois erros enormes que tem essa pergunta. Assumo de que o cliente sim tem necessidade, sim está querendo, e é você a pessoa com a que ela decidiu. Desculpa, é ego na veia. Menos. Isso só serve quando, por exemplo, temos uma consulta médica. Se você vai no médico, paga R$1.000 antes de entrar para assistente, paga na consulta. E quando entra no consultório, cumprimenta o doutor e senta, e o médico te diz, pois não, como posso lhe ajudar? Qual é o seu problema? Você vai falar tudo, porque você tem o problema, você buscou o médico, você pagou uma fortuna nessa visita, você fala. Não é nosso caso. Não é nosso caso como vendedores e vendedoras. Em geral, se o cliente te procura e te diz, por favor, me ajude, manda ver. Mas e aí a pergunta típica é essa, pois não, onde estão seus problemas, que é o que precisa? Mas vou deixar isso de lado, porque o mais comum em vendas, que a razão pela que existimos, é para ajudar clientes que, precisando do que a gente vende, não compram. E os clientes não compram por várias razões, mas a grande categoria das razões é o que diz não sabe. Ou não sabe que precisa, ou não sabe que você tem a resposta, ou não sabe que é seguro, vários não sabem. Então aí somos nós. Mas é como se fosse uma charada, um enigma. Sabe quando você jogava enigma? Uma charada que você não sabe se pode ir reto nesse tema? Então veja aqui. Você cria confiança primeiro, uma confiança suficiente para o cliente querer falar contigo, querer se comunicar, se abrir, te contar as coisas que ele até pode ter vergonha de ter. Muita gente, por exemplo, não se sente bem de ter problemas. Eles têm uma autoestima tão grande que não aceitam que eles têm problema. Eles pensam que têm que saber tudo, que têm que ser perfeitos. E aí não vão querer te contar. Então, quando você começa, quais são estas perguntas, que é o tema de hoje? As perguntas que fazem o cliente parar para pensar. Esse é o grande título. Perguntas que fazem o cliente parar para pensar. Se você, vou dar o oposto agora, perguntas que não pensa. Se você lhe diz que você precisa, nada, responde. Você está necessitando tal coisa? Não, porque ele não está. Gostaria que eu mostrasse meu produto? Não. Eu falo de tal produto porque eu vendo esse produto? Não. Isso é não. Vamos ao sim. O sim são perguntas que têm uma engenharia montada nela, que faz com que o cliente, para responder, tenha que pensar. Vou te dar um exemplo, assim fica bem fácil. Se o cliente, quando o senhor planeja suas férias, qual é o item mais importante? Veja, para responder esta pergunta, tenho que ir na minha mente às férias, possivelmente a última férias que estive, ou alguma delas, percorrer, qual é o mais importante? E aí responde. Atenta a esta técnica poderosíssima que estou te trazendo. Por quê? O ser humano possui um sistema que Deus nos deu para evitar que sejamos invadidos por tanta coisa que vem de fora.
Imagina, é muita coisa, que, estímulos, ruídos, palavras, tudo vem em cima da gente e isso faz com que a gente tenha dificuldades da vida. Então temos um filtro. O que é um filtro? É uma parede que nada passa. Se você chegar, como a maioria dos vendedores e a vendedora fazem, e dizem, olha, eu sou da empresa tal e tenho um produto para te mostrar, tchuf, filtro. Ah, eu sou vendedor, sou vendedora, o senhor não estaria precisando de tal coisa, tchuf, filtro. Nem pensa se precisa. Então, como a gente passa pelo filtro? A primeira dica mais importante é ter muito respeito pelo teu cliente, muito amor por ele. Não pense que você, dando uma desperta e enganando o cliente, vai poder arrancar o pedido. Essa mentalidade de vendas é muito antiga. Muitos vendedores do passado, já velhos, estão com esse estigma que tem causado tanto dano à profissão de vendas. E aí tem gente jovem que aprendeu com eles e repete. Você não está para torturar clientes tentando ter o teu. Não é uma luta onde você vai, arranca o teu e sai correndo. Vender é muito mais do que isso. É ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, um negócio melhor, uma circunstância melhor. Que não é fácil, não é uma coisa de oferecer, quer. Porque, pensa comigo, se fosse simples, vou e pego, não nos contratariam. Para que precisa um ser humano fazendo essa tarefa se um robô faria perfeitamente? Está precisando disto ou está precisando disto? Seria muito mais barato, muito mais simples. Trabalha 24 horas por dia. Muda de idioma com facilidade. Nós humanos temos um valor que os robôs nunca chegam. É a conexão, é a capacidade de entender algo mais do que as palavras transmitem. E isso é o que te torna consultiva. Então, estava te falando da barreira, do bloqueio, que é natural e humano. Tu tem, eu tenho, todos têm. Quando entramos tentando empurrar nossa mercadoria, os clientes se protegem. É natural. Nós, vendedores, somos vistos como intrusos, como pessoas que não são desejadas. É um estigma de nossa raça, de nossa profissão. Isso foi criado ao longo dos anos e nós temos que lidar com isso. É como se você está andando no caminho e tem pedras. Você tem que lidar com elas, não adianta você reclamar delas. Como passamos pela barreira? Essa barreira que estou até aqui falando, que todo mundo se protege, ela fica entre os sentidos, que capturamos a informação, e o cérebro. É uma simulação, para poder me explicar. Tecnicamente é bem diferente, mas só para você ter uma forma fácil de entender. No cérebro, onde se processa as decisões de compra, por exemplo. Aliás, em outro vídeo eu vou falar sobre isso, não? Em que parte do cérebro se processa a decisão de compra. Vocês vão se surpreender. Mas deixa voltar aqui ao tema, não quero me perder. Como faço para não bater na barreira? Vou por trás. Entre os sentidos, que por exemplo ouvir, o cliente está te ouvindo, está te vendo, e o cérebro, onde fica a barreira, eu posso passar. Como passo? Fazendo o cliente ver o que eu gostaria que ele pudesse ver, que não está vendo. Se eu lhe digo, seu cliente, o senhor teria que tomar cuidado com tal coisa, tchum, barreira. Mas se eu lhe digo, seu cliente, para ter uma vida melhor, que coisas seriam fundamentais que a gente tomasse cuidado? Observa o que está acontecendo. Está acontecendo contigo neste momento. Você pensa no que acabou de ouvir. Quando pensamos, não filtramos. O que a gente pensa está no cérebro, ele vai direto. Então, faça perguntas que façam teu cliente parar para pensar no que você gostaria que pensasse. Digamos que você vende um produto que melhora a saúde. Você fará perguntas que façam o cliente pensar em saúde. Por exemplo, seu cliente, eu sei que o senhor tem uma família, o senhor já me falou disso.
na sua visão, qual é a coisa que no final da vida nos deixa mais felizes com relação à família? Eu não sei o que ele vai responder, ele ou ela vai responder, nós não sabemos. Pode responder qualquer coisa, não faz mal. Você pega essa resposta, guarda, mas não funcionou. Você faz outra pergunta, agradece a resposta. Digamos que ele responde qualquer coisa. No final da vida não sei, que meus filhos me amem. Ok, que bom, que bom, que bom. Realmente, quem não gostaria disso? E me diz uma coisa, quando o Senhor está preparando esse futuro, onde os filhos lhe amassem, quando você pensa neles, qual é sua preocupação enquanto a eles terem uma saúde melhor? Esta pergunta também elicita uma resposta. E ele, de alguma forma, rápida ou curta, vai dizer, uma saúde melhor, eu tenho que ter um serviço de saúde bom. Interessante, senhor cliente, e um serviço de saúde bom, só a gente descobre quando é tarde, não é mesmo? Realmente, esse é o problema. É por isso que estou aqui. Para lhe ajudar a escolher o melhor serviço de saúde e que não tenha arrependimento depois. Puf! Chegou. Então, as perguntas não seriam um kit, eu poderia criar dezenas de milhares de perguntas. Eu prefiro te ensinar a técnica. Vou começar te mostrando o passo a passo. A primeira coisa, você decide em que eu gostaria que o cliente pensasse. Então, você vai dizer, eu gostaria que pensasse na dificuldade que é ter um bom plano de saúde, que funcione. Que pergunta, segundo passo, que pergunta faz com que a pessoa pense nisso, que não está pensando nisso neste momento? Na sua avaliação, planos de saúde são confiáveis? Ele vai olhar e vai te dizer o que pensa. Ou, qual seria, na sua visão, o maior desafio quando pensamos em estar protegidos da saúde? Percebe? São perguntas onde, claro que você sabe a resposta, mas por favor me acompanhe, não estamos falando disso porque queremos que ele nos diga algo que a gente não sabe. Como, por exemplo, quantos membros tem na família. Essa é uma pergunta que você faz porque você não sabe. O que estamos nesta fase do momento da visita, do contato, de descobrir necessidades, é fazer com que o cliente se aperceba de algo que não está pensando. E em lugar de tu lhe dizer no que não está pensando, que ele vai se proteger, tu lhe faz uma pergunta que lhe faz pensar sobre o tema, pensar no cenário. Veja, por exemplo, senhor cliente, o senhor está, um membro de sua família está com uma situação que parece anormal, ou febre, ou pressão, ou alguma coisa, e como se sente o senhor nesse momento? Qual é seu histórico com isto? Como é seu caso? Uau! Ele pensa nisso, isso vem na memória. E estando isso na sua mente, a possibilidade de poder você ajudá-lo a encontrar o melhor caminho, que é por isso que estávamos fazendo as perguntas. Pratique. Não fique sempre fazendo as mesmas perguntas que você já fez tantas vezes. Isso te torna pouco valioso. Busque caminhos que ajudem teus clientes a perceber. E o que vai acontecer é que você vai fazer uma pergunta aqui, outra lá, e você vai aprender algo. Assim, poderia fazer essa pergunta um pouco melhor. E a boa notícia é que nunca tem uma pergunta errada. Nenhum cliente vai te dizer, você fez a pergunta errada para mim. Nenhum cliente vai fazer isso. Todos eles vão ser dóceis e vão querer estar contigo te ajudando. Boas vendas.